tudo bem? Eu sou a Letícia, eu estou no 5º ano de Medicina da UniOS aqui de Francisco Beltrão e hoje eu estou aqui com a minha roupinha favorita de estágio, meu pijaminha cirúrgico, para contar para vocês como está sendo o internato no 5º ano aqui na UniOS. Então assim, para começar a roupinha, né? Por que eu prefiro o pijama? Porque é muito mais prático, você consegue ir para o estágio, fazer pronto atendimento, fazer atendimento de consultório, você fica muito mais confortável. Como que tá sendo? Então, assim, para começar pelas minhas olheiras, vocês podem ver que eu não tenho dormido muito, nem a base consegue esconder, mas agora no 5º ano, em relação em questão da pandemia, nós acabamos blocando, né, os ciclos. Então, ficou um ciclo de UBS e um ciclo hospitalar. Por quê? Porque desde que iniciou, né, a questão da pandemia, a turma anterior, que foi a turma 4, já fez nesse modelo para que o aluno não ficasse transitando muito, fica um mês no UBS, de repente já está um mês no hospital, para não ficar trocando muito de campo de estágio e proteger tanto ele quanto o paciente. E aí a minha turma, que é a 5ª turma de medicina aqui da UniOS de Beltrão, continuou nesse formato. Então, eu entrei no internato em junho de 2021, no ciclo de UBS. Então, eu fiquei 4 meses em UBS. O que mudou, assim? Então, o internato é a parte prática da medicina, né? É a parte que você fica mais inserido ali, aplicando realmente seus conhecimentos ao longo dos 4 anos que você já fez. É muito bacana, assim, você tem um crescimento exponencial de semana a semana, porque você vê muito paciente em quantidade. Você ainda continua tendo aulas, pelo menos aqui, né, na nossa faculdade. No ciclo de UBS, eu continuei tendo aula de saúde coletiva, saúde mental, tá? Atenção básica, às terças-feiras. Então, a gente tinha um acompanhamento com alguns especialistas, algumas aulas da gente que fazia seminário. E no final desses 4 meses, a gente teve uma prova geral desses conteúdos. Como que foi a divisão das UBSs? Então, nesses 4 meses, tiveram UBSs que eu fiquei um mês inteiro na mesma UBS, sozinha, tá? Uma escolha do preceptor, que queria que ficasse pelo menos um mês direto, tá? Em alguns locais eu fiquei 2 semanas no local e aí eu inverti com a minha dupla e fui outras 2 semanas em outro local. Por causa da pandemia, o tamanho da cidade, enfim, por várias questões, nós não ficamos só aqui em Francisco Beltrão, que é onde eu moro, onde é sediada a universidade. Então, eu fui também para Marmeleiro, Renascença, Ampere, Nova Esperança, tiveram colegas que foram para Enéas Marques. Então, várias cidades aqui da região também receberam a gente nas UBSs ou hospitaizinhos, tá, menores, e aí a gente pôde atuar. Teve o CAPS também em Marmeleiros, foi bem bacana, tá? Só que aí surge a necessidade de você ser ainda mais independente. Então, assim, uma coisa que eu senti bastante falta quando eu fui para começar o internato foi o carro, que eu não tinha carro até então. E aí me organizei com a minha família para eu conseguir um carro, porque como você, nos 4 anos anteriores, né, o ciclo básico, o ciclo clínico, você tem um grupo, você vai com a turma, em média ali, pelo menos em dupla ou em 4, 5 alunos, você está indo para aquele estágio. Então eu sempre pegava carona e conseguia me virar. E era tudo dentro da cidade, tá? Mas o internato, às vezes é em dupla, mas nem sempre, tá? E tem muito estágio fora da cidade. Então, para você conseguir ir de ônibus ou conseguir um transporte ali, um Uber que seja, é um pouquinho mais complicado. Então, eu acabei adquirindo um carro para facilitar essa parte. A questão da alimentação. Nem todos os locais oferecem alimentação. Algumas UBS, em geral os hospitaizinhos, os hospitais, PAs, às vezes tem alimentação interna e a universidade acabou conseguindo para nós, tá? Mas nem sempre, então você tem que custear a tua gasolina, o teu transporte, tudo, tá? Que mais? Essa parte de ciclo de UBS eu achei bacana, tá? Só que é bastante extenuante porque você fica diretão, assim, atendendo muito paciente, muito paciente.
sempre com o acompanhamento ali do preceptor, mas você põe a mão na massa mesmo. São poucos os locais que você fica mais observacional. Em geral é você que vai atender, vai fazer tudo e o preceptor só vai ali te orientar, vai verificar tua conduta, te direcionar. Então, às vezes, tinham locais que atendia 19, 20 pacientes na manhã, 19, 20 pacientes na tarde. Então, começava às 7h30 até ali estourando meio-dia, 1h30 já tinha que retornar, 1h, 1h30 já tinha que retornar, e até às 5, e é aquele serviço diretão, bem pegado. Aí a gente teve a troca de ciclo, né? Fizemos as provas, fizemos a troca de ciclo. E aí eu entrei no ciclo hospitalar, que pra mim é o ciclo que eu mais gosto. Não que eu não goste de UBS, mas o UBS é um paciente crônico, um paciente que tem um certo perfil, sabe? E o paciente do hospital é aquele paciente que vem pela especialidade, então você consegue ver várias coisas diferentes, você entra em centro cirúrgico, você tem mais pronto atendimento. Para mim é mais variado, é mais instigante, eu gosto mais, tá? Então, aí esses 4 meses de ciclo hospitalar também foram divididos. Então, eu fiquei... Aí são divididos assim, em gineco, né, gineco-obstetrícia, pediatria, clínica médica e atenção básica. Então, a gente ficou 1 mês em clínica médica, passamos... aí aqui tem vários hospitais, né, passamos no Hospital São Francisco, então a gente viu aquele doente que fica lá internado, enfermaria e tal. Também ficamos 2 semanas, isso foi uma experiência muito bacana, que a gente ficou em Ampere. Lá eles conseguiram um local pra gente dormia dentro do hospital, então a gente ficava 24 horas dentro do hospital, recebia alimentação, eles conseguiram pra nós, tinha um local lá pra... assim, a gente ficava próximo ali da enfermaria, era um quarto bem simples, assim, usava um banheiro lá, e era tudo bem simples, mas bem intenso, assim, um aprendizado bem intenso, porque você ajudava a tocar o plantão, então chegava muita coisa diferente e você tinha que aprender a manejar, estrutura, acidente, TCE, então foi, assim, muito bacana mesmo. Você não consegue estudar, você fica morto naquelas semanas, mas aprendi muito também. Então, clínica médica foi assim. A IGO, a gente passa no hospital regional, no Hospital São Francisco. O Hospital São Francisco é mais para internamento da gestante, para ver uma queixa de gestante que ainda não está para fazer cesárea ou parto, enfim. E no regional também é a mesma coisa, só que são gestantes de alto risco. E lá você pega muita cesárea mesmo, eles deixam você instrumentar, então acaba pegando bastante mão de cesárea, tá? Mas sempre de alto risco. Tivemos plantões noturnos, foi bem bacana também, acabava acompanhando outras questões ali do PA ou até da cirurgia geral, porque estava por ali mesmo. Então, gostei bastante, assim, é uma área que eu me interesso muito, que é a parte de gineco. Tivemos também a parte de atenção básica, que a gente passou 2 semanas na penitenciária de Francisco Beltrão, penitenciária masculina, e 2 semanas na delegacia aqui de Francisco Beltrão. Assim, foi uma experiência bacana para conhecer o meio ali em que os presos vivem, tá? Para se deparar assim, um pouco mais próxima dessa realidade dessas pessoas. Mas, assim, de medicina a gente acaba não podendo praticar muito, porque tem várias questões ali para você conseguir examinar esse paciente e aplicar realmente, que são inerentes ao sistema, mas, assim, para vivenciar mesmo aquela realidade, entender como que talvez um ex-presidiário que você vai atender lá na frente, as questões, as queixas e as possíveis patologias que ele venha a desenvolver, ou até mesmo um presidiário que você tem que receber no teu consultório, você consegue ter uma visão melhor. Eu acho que esse mês, assim, eu tento levar com isso, com mais experiência de vida que eu possa aplicar posteriormente na minha vida profissional. E aí tem o ciclo de cirurgia, que é um ciclo extremamente intenso. A gente passar uma semana de cirurgia mesmo, tem que passar visita, e aí aqueles plantões de 12 horas, de domingo a domingo, se tornam plantões de 15, 16 horas, porque aí a gente tem que chegar às 5 da manhã no hospital, tem que atualizar a lista, tem que ajudar a R1 a passar visita, e na sequência já tem que ficar lá acompanhando a prescrição, depois se tiver a oportunidade entra em cirurgia,
e aí à tarde chega emergência, e aí isso vai, e 7 horas, e você ainda tá na cirurgia, quando você vê, você chegou às 5 da manhã e tá saindo 8, 9 da noite do hospital. Mas no hospital regional a gente recebe alimentação também, todas as refeições a gente pode usufruir. A gente também tem uma salinha de apoio. Isso que é, assim, o diferencial do hospital regional é a gente ter essa salinha de apoio que ajuda muito, porque são esses plantões que a gente tem que ficar muitas horas lá, seriam muito mais difíceis. Nessa salinha a gente fez vaquinha ali entre os alunos já há algum tempo e alguns médicos também colaboraram. A gente conseguiu colocar sofá, cama, tem um computador, tem mesa de estudo, tem uma geladeira, micro-ondas, então a gente consegue levar nossas coisinhas ali para comer, para estudar, para se trocar, às vezes tirar um cochilo, plantão noturno, a gente consegue descansar também, então a gente tem esse suporte no Hospital Regional aqui no Beltrão, que é assim, é essencial para que a gente consiga mesmo desempenhar esses plantões. A parte de pediatria é bem interessante. Nós acompanhamos em Renascença, que é uma cidade próxima aqui. É um hospital lá, mas meio que cara assim de UBS, né? Tem aquelas consultas agendadas. A gente faz o atendimento das crianças lá em conjunto com a preceptora, que é muito bacana, assim, ela deixa a gente acompanhar, estabelecer conduta, depois ela já vem, passa tudo com a gente, corrige, orienta. Então dá para aprender bastante. Só que, infelizmente, acaba sendo pouco tempo com essas crianças, tá? Com esse estágio, e a gente acaba tendo muito mais contato com maternidade. Então, no nosso internato, a gente tem muito mais contato com o bebezinho, tá? Então, a gente passa na maternidade de São Francisco, e lá a gente acompanha parto, sala de parto, recebe o bebê, ajuda o doutor, aí no outro dia examina esses bebês, auxilia ali teste de coraçãozinho, teste do olhinho, da linguinha, faz todo aquele exame físico lá junto com o preceptor e também passa no regional ou na maternidade. Na minha época eu passei também na UCI neonatal, né, que é a unidade que não é a UTI neo, né, é um tratamento para um cuidado de um paciente que não pode estar na enfermaria, mas que também não está em cuidado intensivo de UTI. Só que lá a gente acabava, assim como na UTI neo, a gente não consegue tanto manejo do paciente, né? É um bebê mais frágil, então a gente acabava ficando bem observacional e depois que alguns grupos passaram por lá, decidiu-se por retirar essa parte do estágio e ficar mais tempo em Renascença, que é aquele estágio que eu disse que a gente fica mais com crianças, isso eu acho mais válido, tá? E aí a maternidade do regional, nós também acompanhamos lá os bebês, mas daí não é sala de parto. Quem fazia sala de parto é quem estava na UCI, que é a logística ali do hospital. Quem está na maternidade do regional fica mais acompanhando ali a enfermaria, os bebês que estão ali internados, né? Seja por questão da gestante ou por questão do bebê mesmo. E aí faz o exame físico, o teste de coraçãozinho também, olhinho, tudo acompanhado pelo preceptor. E aí os bebês que estão em boas condições, né, logo são liberados. A parte de... acho que foram isso, né? Foi isso. Gineco, cirurgia, pediatria, atenção básica, clínica médica. E muito em breve eu vou entrar para o 6º ano, ainda não sei como que vai ser, a gente não recebeu nada de escala ainda. Mas o que eu posso dizer é que esse 5º ano foi muito intenso, de muito aprendizado. Acho que o internato assim algo que realmente te coloca muito mais próximo da medicina, porque nos outros anos você examina um paciente aqui, outro ali. Eu costumava brincar que quando a gente estava no ciclo clínico, no ciclo básico, a gente brigava entre o grupo, ali se tinham 8, um paciente, a gente brigava para quem que ia examinar aquele paciente. No internato a gente já fica, colega, quer examinar esse próximo paciente? Claro que na brincadeira, né? Porque você tem muito mais volume de paciente e isso que te faz aprender com toda certeza, né? A dica que eu dou é que quando você vai para o estágio, você não fique num estágio passivo. Ah, não chegou nenhuma gestante, eu tô aqui no meu estágio de GO, não vai chegar nada, o doutor falou que tá tudo tranquilo, será que eu não posso ficar aqui dando uma olhadinha na emergência, acompanhando o doutor da emergência? Posso.
Claro que vocês têm que avisar, né? Falar, doutor, enquanto não chega nada, eu vou ficar aqui acompanhando a sala vermelha, tá? Tudo bem? Tudo bem. E aí você vai. Chegou a gestante, você volta pro teu campo de estágio. Nunca abandonar o teu campo de estágio. Outra coisa que, assim, cada um tem a sua maneira de atuar, mas eu gosto sempre de falar muito claramente, abertamente, de uma maneira simplificada, porque as pessoas, em geral, nós atendemos SUS, as pessoas são simples, a gente tem que entender que talvez elas não compreendam o que a gente está falando, então a gente tem que deixar da maneira mais clara possível para que eles possam compreender e nos ajudar também a tratá-los. Então eu sempre dou bom dia, me identifico, falo mais abertamente, pergunto se entendeu. Às vezes, se a paciente tem alguma recusa ou tá meio assim, eu falo, mas o que que a senhora entende sobre isso? O que que eu te disse? Onde eu posso te ajudar? Então, você tem que ser solícito, você tem que ser, sabe, já aconteceu de uma paciente falar assim, olha, eu não sei ler, eu recebi essas orientações aqui por escrito, eu não sei o que está dizendo aqui. E aqui diz que me disseram que tem tudo que eu preciso saber para cuidar do meu bebê. Você lê para mim? Então, às vezes você tem que perguntar: a senhora sabe ler? A senhora entendeu o que está escrito? Quer que eu leia? Quer que eu escreva? Quer que eu desenhe? Tem muito disso. As realidades são muito diferentes em cada cidade, em cada local, em cada especialidade e é cada dia assim mais apaixonante. Nem sempre a gente gosta do que a gente está acompanhando, mas, enfim, eu acho que na parte de cirurgia eu acabei me esquecendo de falar. A gente passa então uma semana lá no hospital regional, com aqueles plantões infinitos, uma semana também no regional em anestésio, um estágio bem observacional, e 2 semanas no CEOM, que é o Hospital do Câncer aqui de Beltrão. Então, assim, a gente consegue ter uma visão bem boa de todas as especialidades. Eu acho que no sexto ano, me parece que a gente vai acompanhar neuro também, vascular, vai ficar um pouco mais em hospital, menos em UBS. Algumas coisas a gente vai ver de novo, outras não. Me parece que não vamos passar na penitenciária nem na delegacia de novo. Eu tô bem ansiosa, assim, vai dando aquele frio na barriga, né, quando o fim se aproxima. Vou para me formar em janeiro de 2023. E, assim, o internato só me traz assim mais realização do que eu pensava ser a medicina. É claro que temos frustrações, né? Nem tudo a gente consegue resolver, nem tudo a gente consegue proporcionar para o nosso paciente, mas com certeza é o que eu quero para mim. Ainda não decidi a minha especialidade, mas assim que eu decidir eu vou gravar um videozinho aqui para vocês.